Examinando as Escrituras, nós temos visto a segunda epístola de Pedro. Acabamos de concluir este estudo e nós verificamos lá no final, no capítulo 3, a partir do versículo 15, nós lemos assim: como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E no início do versículo está escrito: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Então Pedro está fazendo uma referência a Paulo, dizendo que ele também escreveu a respeito do mesmo assunto, que é a salvação pela longanimidade de nosso Senhor. É como se Pedro tivesse tido acesso às cartas de Paulo, lido, e a partir da sua interpretação, da revelação que o Espírito Santo dava a Pedro, ele escreveu a sua epístola. Então, ele está afirmando que também escreveu fundamentado nas epístolas paulinas. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, em uma série de estudos, tantos quantos for necessário. Nós vamos verificar nas epístolas de Paulo aquilo que Pedro afirmou, dizendo que Paulo também escreveu sobre o mesmo assunto que Pedro estava escrevendo, a respeito da salvação pela longanimidade de nosso Senhor. Então vamos ver, comprovar isto e com isso examinarmos as Escrituras nas epístolas paulinas, sabendo assim exatamente qual a vontade de Deus, qual o significado exato dessa expressão tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nós encontramos em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, várias palavras que foram também citadas por Pedro. Então nós queremos trabalhar a partir de Colossenses, porque nós percebemos que há uma grande semelhança entre a segunda epístola de Pedro e as afirmações de Paulo na sua carta aos Colossenses. Então, a partir do capítulo 1 que nós vamos ler, vamos então iniciar pelo versículo de número 10, Colossenses, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Só nesse versículo 10, nós temos várias palavras, várias afirmações. Então, isso significa que vários ensinos a partir da sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo e que Pedro, assim, relembra, menciona, destaca, chama para que possa corroborar, confirmar o seu próprio ensino em sua epístola. Então, Pedro cita Paulo para dar razão àquilo que ele está dizendo. E nós já trabalhamos bastante o versículo 18 de 2 Pedro, capítulo 3, que diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente o que Paulo menciona em Colossenses 1:10. No final, ele diz assim: e crescendo no conhecimento de Deus. Então, relacionado ao crescer no conhecimento, a necessidade de se examinar as Escrituras para vencer todo engano, toda confusão, toda doutrina demoníaca, toda confusão do diabo. Pedro faz referência ao engano dos homens abomináveis,
e nós fizemos um breve estudo fazendo referência ao abominável da desolação de Daniel, que Jesus menciona, e a besta lá do Apocalipse. Então, Paulo está confirmando aquilo que Pedro disse. E nós já sabemos que a longanimidade de nosso Senhor, a qual Pedro está se referindo, é a paciência de Deus, é Deus esperando que nós venhamos a crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento e venhamos a ter uma vida conforme o projeto, o propósito de Deus, uma vida que agrada a Deus. Pedro disse, essa é a salvação, é a longanimidade de Deus, é a paciência, a espera de Deus, que você cresça, conheça Deus e o agrade, e assim seja salvo, esteja desenvolvendo a sua salvação. Vamos ver isso então, continuar vendo aqui em Paulo, Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz para que possais andar dignamente, da maneira correta, da maneira exata, da maneira que representa Cristo vivendo em vós, que glorifica a Deus, que agrada a Deus diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então, realmente, nós precisamos conhecer mais a ponto de cumprirmos este versículo. Sempre que nós encontramos aqui nas Escrituras uma afirmação bem positiva, bem completa como essa, agradando-lhe em tudo, não é agradando-lhe um pouco. Então, nós não diminuímos a palavra de Deus. Nós não retiramos o poder, a autoridade. Nós não retiramos a qualidade da palavra de Deus. As Escrituras estão nos exortando a procurar agradar a Deus em tudo. Para isso, nós precisamos conhecer ao Senhor plenamente, ter o conhecimento como Pedro estava ensinando, como nós estudamos aqui na segunda epístola de Pedro. Conhecendo exatamente a Cristo, conhecendo a Deus, para que possamos agradar-lhe em tudo, não em 99%, mas em tudo. É como aquela pessoa que tem uma roupa limpa e se houver uma pequena sujeira, ele vai querer limpar. Se ele ver, se ele tiver conhecimento que aquilo que está em suas vestes brancas é uma sujeira, ele não vai aceitar, dizer, mas 90%, 99% da minha roupa está branca, existe apenas uma sujeira, porque aquela sujeira pode ser a brecha para a contaminação, vírus, bactérias, de demônios. É como a pessoa que anda em santificação, em santidade, e pratica um certo ato, tem uma certa conduta que ele sabe que desagrada a Deus. Então ali o diabo vai encontrar uma brecha. Nós não podemos deixar nenhuma pequena brecha. Temos que tampar o muro, temos que limpar as vestes, temos que ter as nossas vestes embranquecidas, mais brancas do que a neve. Então nós precisamos sim de santificação e agradar a Deus em tudo. Continuando, ele diz, frutificando em toda a boa obra. Então, realmente, Pedro está citando Paulo, e é bem possível, pelo que nós estamos aqui observando, que Pedro estivesse fazendo referência a esse texto de Paulo na sua carta aos Colossenses. Porque nós vimos no nosso estudo a importância dos frutos. Quando as pessoas vinham para o batismo, por exemplo, do precursor de Cristo, de João Batista os exortava que dessem frutos dignos do arrependimento. Nem sequer adiantaria simplesmente passar pelo batismo, ir ao Rio Jordão e ser lavado pela água. Eles tinham que frutificar. É o que Paulo está dizendo, é o que Pedro confirmou. E nós falamos aqui por várias vezes essa importância de frutificar em toda a boa obra. O batismo, a graça, são apenas o início, a entrada pela graça. Entramos pela graça. Também entramos pelo símbolo do batismo, da lavagem com água, com fogo, batismo com o Espírito Santo. Então nós temos que caminhar
Pode ser uma longa jornada, é um caminho estreito, mas é o caminho que nós temos que trilhar em obediência a Deus. É o caminho da santidade, é o caminho do justo, é o caminho da justiça. Nós temos que andar por este caminho. É o que Paulo está dizendo, frutificando em toda a boa obra. Quem disse para você que Paulo não ensina a respeito de boa obra? É o que Pedro está alertando. Cuidado que ninguém te engane, porque está indo, esse que ensina está indo para a perdição. E cuidado que ele não te leve, para que ele não te leve junto. Então você tem que andar em justiça, em direito, em obediência à palavra de Deus. Você entrou, mas se você vai caminhar um passo, é um passo direito, novo nascimento, no caminho de Cristo, no caminho estreito, em toda boa obra, é isso mesmo que está aqui na palavra. Não vamos apagar, não vamos criar uma doutrina que elimina certos textos das Escrituras, certos momentos, certos versículos, certas passagens, certas expressões, como essa, que Pedro disse, você vai encontrar isso em Paulo. E nós sentimos, percebemos, Deus nos revelou esse texto de Colossenses como sendo o texto a que Pedro se referiu, dizendo então Paulo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Exatamente ali a palavra de Pedro sobre esta caminhada. Isso é longanimidade, é crescendo. É Deus esperando pacientemente que você cresça como um filho que começa com leite e vai crescendo, vai passando a receber o alimento sólido e vai amadurecendo e vai frutificando e vai cumprindo o seu propósito diante de Deus e vai agradando a Deus em tudo, como um filho que cresce e vai se assemelhando cada vez mais ao Pai. E assim mais vai agradando ao Pai e vai realizando a obra de Deus, como filho de Deus. É isso que Pedro está se referindo e nos mandou, a própria Escritura Sagrada nos mandou estar aqui confirmando esta palavra na própria Escritura, nas cartas de Paulo, e nós encontramos aqui em Colossenses exatamente uma referência bem próximo ao que Pedro estava dizendo, como se Pedro tivesse lido essa carta aos Colossenses e estivesse se utilizando também das afirmações de Paulo em sua epístola. Versículo 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Aqui Paulo até repete a palavra longanimidade, que Pedro se utilizou lá na sua segunda epístola. Em toda a paciência e longanimidade com gozo. Longanimidade é um caminho de crescimento. Longanimidade é uma espera de que as coisas melhorem, de que você melhore. Deus está pacientemente esperando que você melhore, que você glorifique o seu nome, que você o adore em espírito e em verdade. É como se nós disséssemos, Deus está à procura dos seus verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele encontrou você e está te preparando, está te ajudando e esperando pacientemente que você chegue a esse ponto de adorá-lo em espírito e em verdade. Ele está investindo em você. Ele está esperando que você esteja crescendo a cada dia e que o seu louvor seja cada dia, sua adoração, uma adoração em espírito e em verdade, aquela que agrada a Deus, agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra, fazendo as coisas que agradam a Deus. A nossa salvação está em agradar a Deus, obedecer a Cristo, seguir o mandamento de Cristo, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós.
Lá no versículo de número 22, nós encontramos assim: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele nos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então veja que está se referindo a Cristo, nos apresentando a Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É assim que você tem que chegar diante do tribunal de Cristo. No juízo final, você tem que ser apresentado por Cristo. Há uma longanimidade, esperando que você alcance esse ponto. Seja esse modelo como Cristo, de seguidor de Cristo, que esteja reproduzindo a mente de Cristo, o falar, o caminhar, a vida de Cristo. Então, ele próprio nos santifica para nos apresentar perante o Pai. No momento do tribunal de Cristo, quando chegarmos e contemplarmos a face do Pai, seremos apresentados por Cristo, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Dessa forma, nós estamos glorificando a Deus, estamos glorificando ao Senhor, porque estamos realmente dizendo que nós o obedecemos, frutificamos em tudo, em toda boa obra, o agradamos em tudo. Então, quando nós seguimos a Cristo, cremos em Cristo, adoramos a Cristo, obedecemos o mandamento de Cristo e vamos crescendo em graça, em conhecimento do que Deus quer de nós e podemos sim estar melhorando a cada dia, é o que Pedro disse: apressando-vos e exortando-vos, recomendando que possamos ter uma vida de santificação. Por quê? Porque está se aproximando esse dia, o dia de Deus, como Pedro, aqui nessa nossa tradução, menciona, o dia do Senhor, o dia da eternidade. Nós encontramos em Pedro tantas referências ao dia, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, que quando nós chegamos lá no Apocalipse, encontramos lá a referência ao milênio, a 1000 anos, que Satanás será amarrado, preso no abismo, antes de ser solto novamente para a destruição final. Então nós temos muitas referências de que esse estudo, essa doutrina do milênio, vem também de Pedro, de uma maneira maravilhosa, bastante inesperada, que nós, aqui estudando a segunda epístola de Pedro, possamos aqui estar entendendo tantas doutrinas escatológicas de Daniel, do sermão profético de Jesus e também do Apocalipse. Veja a sabedoria de Deus, do Espírito Santo, falando aqui em Pedro, revelando para Pedro essas questões e essa doutrina do milênio, no dia da eternidade, 1000 anos. Então, nós seremos apresentados. O início desse período é o juízo, em que nós temos aqui que ser apresentados santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Vamos ver agora o versículo de número 28 e também o 29, para que isso possa ser confirmado ainda no capítulo 1 de Colossenses. Todos esses versículos que nós estamos lendo estão no capítulo 1 de Colossenses, com inúmeras referências, inúmeras sequências iguais a de Pedro, como nós temos aqui dito que Pedro afirma que leu as cartas de Paulo e que Paulo também fala sobre isso. Quando Paulo fala sobre salvação, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como Paulo também escreveu, então Pedro já sabia, já conhecia, está citando Paulo, está dizendo que o que ele escreveu, ele encontrou em Paulo também isto. E que essa longanimidade, essa paciência de Deus para que você seja santo, irrepreensível e inculpável. Veja que tremendo desafio. Como nós temos que realmente estar aqui examinando as Escrituras, nos exortando uns aos outros, para chegarmos a este ponto. E que ninguém vos engane. Então Pedro, ao afirmar isso,
ele logo quer trazer para a igreja, para os seguidores, aqueles que creem em Cristo, esse cuidado de que você realmente leia as Escrituras, conheça isso, saiba que Paulo falou sobre isso. Alguns vão dizer que não. Alguns vão dizer para você que não precisa ser santo, irrepreensível e culpável, que você não precisa buscar agradar a Deus em tudo, que você não precisa andar dignamente diante do Senhor. E Pedro chama, cuidado, eu já estou avisando que alguns virão, serão homens abomináveis, que vão dizer para você que não precisa orar, consagrar a sua vida. Não precisa amar a Deus, nem buscar a Deus e buscar agradá-lo em tudo. Esse é o grande engano, então, que Pedro está alertando. Então, nós estamos aqui vendo Paulo referendando, confirmando que realmente Pedro está trabalhando junto com Paulo com a mesma palavra de sabedoria do Espírito Santo e que essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, veja bem, agora o versículo 28, Colossenses capítulo 1, versículo 28, onde nós encontramos assim escrito: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Veja que Pedro mencionou esta sabedoria, falou dessa sabedoria de Paulo, que lhe foi dada, e ele ensinava sobre a longanimidade do Senhor. Veja quantas palavras nós estamos aqui encontrando em Paulo, às quais Pedro se referiu, dizendo que Paulo falava sobre isso, ensinando a todo homem toda a sabedoria. Então, Paulo está confirmando o que Pedro disse, que Paulo recebeu essa sabedoria de Deus, do Espírito, para ensinar as Escrituras a todo homem, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, não podemos aqui ler para que apresentemos a todo homem perfeito em Jesus Cristo e falarmos que não precisa, que não alcançaremos, que não é bem isso, que não é verdade. Seriam os ensinos enganosos de homens abomináveis, porque as Escrituras estão dizendo, na sabedoria que Deus deu a Paulo, a qual Pedro referendou, nós lemos aqui 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16, para que apresentemos a todo homem perfeito em Jesus Cristo. Essa é a nossa meta. Não pode ser menos do que isso. É santificação. É limpeza? É limpeza total. É ser lavado? É ser lavado totalmente. Jesus disse que nós somos limpos, lavados pela palavra, justamente pelo conhecimento da palavra, por vivermos essa palavra, praticarmos esta palavra, obedecendo a Deus, como Jesus Cristo fez, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele foi perfeito. E nós temos que almejar isso, chegarmos nessa longanimidade, na salvação dessa caminhada, por esse caminho estreito. Nós vamos chegar lá no final perfeitos, em Jesus Cristo, conhecendo a Ele cada dia melhor. Essa perfeição vem pelo conhecimento, pela graça, pela fé. Começam pela fé, vem a graça, entramos, estamos no caminho da salvação. Fomos salvos, como Israel foi salvo do Egito, da morte, do pecado, da escravidão do pecado, atravessaram o Mar Vermelho, batismo. Agora eles têm um caminho até a terra prometida, e ali eles são provados. Cada vez que a minha fé for provada, eu quero dar uma resposta de sabedoria, de conhecimento, de obediência. É isso que nós encontramos aqui. Apresentemos, estamos no caminho, Cristo está trabalhando em nós para nos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis.
E o último versículo, versículo 29 de Colossenses capítulo 1. E para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Então, veja bem, o chamado do apóstolo é para trabalhar neste ensino, neste caminho. Então, há uma obra a ser realizada de santificação, de conhecimento. Por isso vieram as epístolas, os apóstolos e todos que Deus tem chamado até este momento, que Deus nos chama, nos vocaciona para ensinarmos a esta geração as Escrituras, que são palavras de vida eterna. Essas palavras são palavras de vida, de salvação, de conhecimento de Deus, para andarmos cada dia mais perto de Deus, para andarmos como Ele, para brilharmos nesta terra e andarmos em constante processo de crescimento, de graça, de fé, de conhecimento, de amor, de piedade, de longanimidade, de perseverança, até o dia do Senhor, até o dia final, até o dia da eternidade. Vamos orar por você, pela sua família, orar pelas nações, pelo Brasil, por todas as nações da terra, todos os povos, todas as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, clamamos a Ti, a Tua bênção sobre todas as famílias da terra, que sejam abençoadas por Ti, que tenham conhecimento da Tua palavra, da Tua luz, dessa palavra de vida eterna, de salvação. Todos venham ser batizados com o Espírito Santo. Batiza, Senhor, toda a terra. Todos recebam porção do céu, que seja derramado sobre esta terra, que venha a Tua luz neste momento, sobre todas as casas, sobre todas as famílias da terra, tanto as que estão agora nos assistindo, nos ouvindo, como aqueles também que não nos conhecem, mas que onde estiverem, que agora vejam esta luz brilhando neste quarto, neste cômodo, nesta sala, nesta casa, em todas as cidades, em todas as nações. Realiza um milagre nesta família, liberta, cura as enfermidades, abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa os filhos, os jovens, abençoa as crianças, abençoa todos, Senhor. Abençoa esta nação, abençoa esta geração. Da vitória, realiza o milagre da salvação e da cura para todas as nações. Nós oramos, já te agradecendo pela resposta, em nome de Jesus, o Messias, e que Deus te abençoe e abençoe a sua família eternamente.